Olá, amigo internauta! Está iniciando mais uma edição do F5 Podcast e a gente agradece demais do fundo do coração o carinho da sua audiência. Hoje o F5 Podcast está no ar nesta sexta-feira porque é uma data muito especial e nós vamos estar recebendo uma grande mulher e tenho certeza que ela irá representar as mulheres do nosso Brasil, da nossa cidade e estão comemorando nessa data tão especial de 8 de março, Eni Araújo, o Dia Internacional da Mulher. Beleza, GK, boa noite, internautas, boa noite, Márcio, GK, Maiara. Hoje, GK, é uma data tão importante para nós homens, porque representa, assim, uma luta de todas essas mulheres e que, de certa forma, estão intrinsecamente ligadas a nós, certo? Eu estava dando uma recapitulada hoje pela manhã a respeito dessa data, né? Ela foi consolidada na década de 70, mas ela é remanescente de outras datas que marcaram a história do planeta. 1857, 1911 foram datas em que aconteceram episódios que marcaram profundamente a vida dessas mulheres e que, em menção a esse fato, a gente comemorou a partir de 1970 essa data tão importante que a gente fica tão feliz em poder estar trazendo mulheres vitoriosas, batalhadoras, guerreiras, que representam muito bem essa fatia tão importante, essa nossa outra metade, tá certo? E o F5 Podcast está exclusivamente no ar nessa sexta-feira, porque nossa data, né, de estar trazendo as edições é nas quintas-feiras, né, Renato? Mas devido a essa data tão importante, a gente decidiu estar trazendo para você essa edição nesta data de 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher. E hoje, recebendo a Maiara Magalhães, que é psicóloga, gestalt terapeuta, ela é especialista em PCI hospitalar e da saúde, está se graduando em neuropsicologia e vai conversar conosco, com você, amigo internauta, que pode deixar aí nos comentários o que você está achando da edição de hoje e da participação da nossa convidada, tá bom? Então, agradecer, né, você ter aceito o nosso convite de estar aqui na bancada do F5 Podcast para a gente conversar um pouco sobre essa profissão que parece ser realmente uma das grandes demandas, né, da nossa sociedade nesse século XXI. Sim. Primeiro, boa noite, né? Boa Boa noite noite. para vocês, boa noite para quem está em casa. Me sinto lisonjeada, honrada de estar aqui nesse dia importante, representando também as mulheres piracuruquenses, né? Falando um pouquinho disso também. Na minha prática cotidiana, eu não consigo mensurar quantas mulheres eu já atendi, quantas histórias eu já conheci. Histórias incríveis. É incrível o nosso poder de batalha, de força, de luta no dia a dia, enfim. A gente só precisa reconhecer, né? Isso cada vez mais. Mas de já quero dizer que eu me sinto muito honrada em estar aqui hoje e fico grata também pelas palavras de vocês. Ótimo. GK, a gente esqueceu de uma coisa muito importante. Olha, pessoal, em nome das nossas esposas, Catiúcia Araújo, Alcioneia, esposa do GK, a França, esposa do Márcio, a gente deseja a todas as mulheres piracuruquenses um feliz dia da mulher, tá certo? Sintam-se abraçados. Sintam-se abraçadas. E, Maiara, a gente... Assim, quando a gente vai iniciar uma conversa, a gente sempre quer trazer, assim, uma elucidação do que a gente vai falar aqui, certo? Sim. E primeiro a gente queria saber, eu fiz até uma colinha aqui a respeito de você, mas eu
gostaria que você falasse pra gente. Me fale sobre a sua profissão, sobre a Maiara psicóloga, assim, a princípio. Eu sou psicóloga há 10 anos, há quase 10 anos. Uhum. Por incrível que pareça, os anos passaram rápido. Outro dia eu tinha 20 e poucos e agora já vou fechar aí os 10 anos de profissão. Eu sou formada pela UFP, né? Agora a nova UFDPA, mas Aham. naquela época ainda era UFP. Me formei aí, A UFPOL Parnaíba, né? a UFP Polo Parnaíba, exatamente. Me formei em 2014, em outubro de 2014. Logo após isso, eu tinha feito um concurso aí para treinar os conhecimentos no Ceará, me aventurar Uhum. aí por novos estados. E aí já saí da faculdade praticamente para dentro do trabalho. Saiu o resultado do concurso em janeiro de 2015. Eu já estava ali no meu primeiro emprego, que foi na saúde pública, né, no CAPS de Granja, que é uma cidade do estado do Ceará. E aí, então, o que que acontecia? Granja e Camusim são cidades vizinhas. Então, eu trabalhava durante o dia em Granja e na parte da noite, né, nos consultórios em Camusim, porque Uhum. eu residia em Camusim. E aí foi assim por mais ou menos uns 5 anos. E aí resolvi me aventurar aí na clínica mesmo e ficar só na clínica, né? Enfim, claro que não foi uma coisa à toa, foi estratégias, né? Estudos, enfim. Mas e hoje eu trabalho só na clínica privada, né? Não tenho, eu não tenho mais essa relação com a política pública, mas tenho um enorme carinho. Sempre que falo sobre isso, eu posso dizer assim, veementemente, que a minha base hoje como psicóloga, como terapeuta, ela vem do ensino que a política pública traz, né? Porque não é só a teoria, é o humano, é o dia a dia, né? E dentro da política pública a gente conhece, a gente se aproxima muito do social, né? Da vida das pessoas, situações de extrema precariedade, escassez de tudo, né? Não só a escassez do cuidado, não só a escassez da saúde, mas a escassez da moradia, a escassez dos vínculos familiares, a escassez do emprego, enfim. Então, isso, além de nos humanizar bastante, nos prepara muito também na nossa prática profissional. E trabalhar em CAPS diretamente com saúde mental é, é a base, foi a base de, de, de todo conhecimento e preparo que eu tenho hoje como profissional, sem sombra de dúvidas. Perfeito. Ótimo. E dentro dessa conjuntura que você destacou, conhecendo mais essa diversidade, né, que a psicologia te proporcionou, principalmente no atendimento, na gestão pública, como você colocou aí. Dentro dessas conjunturas, qual o papel da psicologia, analisando tudo isso aí? É, é, a gente trabalha de forma multiprofissional, né? A gente nunca está sozinho quando a gente fala de política pública. Então, a gente está com enfermeiro, no CAPS especificamente, a gente está com enfermeiro, a gente está com terapeuta ocupacional, a gente está com psiquiatra, enfim, com assistente social, com os demais profissionais. Em todas as áreas que se refere ao setor público, a gente está sempre acompanhado, mas para além desse trabalho multiprofissional, a gente faz o trabalho realmente de acolhimento, cuidado e tratamento, eu falo especificamente, né, do CAPS, de pessoas que apresentam ali algum início ou de fato já demonstram um transtorno instalado, seja de uma maneira mais severa, moderada, enfim. A gente presta esse cuidado realmente amparado pela teoria e prática da psicologia na promoção da saúde mental. Perfeito. GK, geralmente, Mayara, os nossos convidados, eles são frutos de indicações, Sim. certo? E, por incrível que pareça, uma de tuas pacientes
tuas clientes, eu gosto mais de tratar como Sim, clientes, né? na clínica privada a gente chama de cliente, Eu né? acho a palavra cliente até mais bonita de que o Sim, paciente. Parece que você não é só um sujeito passivo, você também é ativo dentro exatamente, daquela relação. Então, exatamente. a tua cliente, ela disse, cara, eu e GK estávamos em determinado lugar, ela disse, rapaz, vocês já convidaram a Mayara Magalhães? Aquela mulher é maravilhosa, ela disse. Eu disse, olha, ela já tá no nosso radar. Ela já tá no nosso radar. Mas a gente vai utilizar a tua dica, né, para reforçar esse pedido. Então, Mayara, a gente percebe que os teus pacientes te indicam. Então, a gente percebe que existe, assim, uma ligação muito forte. E eu gostaria de saber se como é que tá essa demanda aqui na Piracuruca por esse profissional de psicologia, se tem um campo vasto, porque a gente percebe claramente, EGK e internauta, que hoje a questão de vários problemas como depressão, ansiedade, estresse, muita coisa, demanda esse profissional. É um profissional de extrema necessidade e que eu creio que está sendo muito procurado. Como é que está Sim, essa demanda aqui? bem alta, né? Tanto no setor público, a gente não pode nem falar, sempre há demanda no setor público, de uma maneira geral. Há a busca por esse profissional nas mais diversas fases do desenvolvimento humano, então já começa lá com a criança pequenininha, enfim, até, né, a, a terceira idade mesmo. Então nós estamos em todas as fases da vida. E por isso uma demanda, eu diria que até excessiva, né? Posso falar por mim como profissional. Muita busca. No setor público já é esperado, enfim, mas me surpreende também a busca pelo psicólogo no setor privado agora. Perfeito. Então, assim, a gente pode concluir com isso, principalmente depois de pandemia, que foi, assim, o boom do adoecimento mental, psicológico, psiquiátrico, uma procura Muito grande, né? muito grande, tanto que assim, hoje, feliz ou infelizmente, não sei dizer, eu ainda não consigo ter um manejo total de horários na minha agenda no quesito, vou trabalhar menos, né? Vou estar às 18, eu vou estar em casa. Isso eu ainda não consigo, exatamente por conta da procura excessiva. Existe algum, você já tem acesso ao, eu falo você no sentido da psicologia, dos psicólogos, Sim. já tem acesso a algum estudo realmente que associa esse processo de pandemia da Covid-19 como sendo talvez o foco principal desse aumento ou não? Sim, vários estudos, né? Tanto a nível da psicologia, da psiquiatria, como também a nível da neurologia, né? Hum, Já há indícios que a pandemia, de uma maneira geral, trouxe alterações não só a nível psicológico, psiquiátrico, como de maneira neurológica. Ficaram sequelas neurológicas, ou hum. seja, alterações a nível de cérebro, conexões nervosas, né? Então, Comportamentais. comportamentais também, né, que é mais ligado de fato à psicologia, à psiquiatria, mas também alterações a nível de cérebro, de funcionamento de cérebro, Hum, né? Tanto que muitas pessoas se queixam muito de falha na memória, né, esquecimentos, é, se queixam muito de um maior pico de irritação, enfim, e muito pânico. Eu acho que o medo é que se sobressai de todos os sintomas, de todos os resquícios, né? Desse tempo de muito sofrimento. E assim, foi o período da minha vida que eu mais trabalhei, não preciso nem dizer isso, que foi aquele processo que a gente saiu do consultório, foi atender online, né? E ainda bem, porque de fato muitas pessoas extremamente adoecidas, necessitadas desse acompanhamento e a abertura maior para o atendimento online nos propiciou. Mas, assim, concluindo sua pergunta, sem sombra de dúvidas, né? A pandemia, ela é ainda o centro, né, como resquício, como sequela, ela ainda é o centro do adoecimento psicológico que estamos vivendo. perfeito. Beleza. Pessoal, é o seguinte, ó. Hoje a gente vai conhecer muito da história de vida, da profissão da Mayara, mas a gente vai focar
sobre 3 eixos que eu acho fundamental para a gente estar elucidando aqui, para a gente estar levando esse conhecimento para vocês, que é a ansiedade, depressão e estresse. Eu acho que essas 3 coisas estão muito interligadas. E a gente vai conversar primeiro com a doutora Mayara a respeito de estresse. Deixa eu pegar aqui minha cola. O estresse não, desculpe. Ansiedade. Ansiedade, para a gente seguir essa linha. Como a ansiedade pode se manifestar em diferentes áreas da vida? Essa aqui é uma pergunta que nos foi enviada e que a gente queria passar para você e para você tentar responder para a gente. Que bacana. Sim. São sinais, né? A ansiedade a gente começa a perceber ela por sinais, prejuízos no meu dia a dia, né? Seja na escola, se eu sou um estudante, ansiedade aí no ápice entre os adolescentes. Muito, 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 muito adoecimento nessa fase. Eu acho que hoje em dia é a fase do desenvolvimento que a gente mais atende, né? Que há mais busca do adolescente ou dos pais, óbvio, dos pais do adolescente. Eles buscam, eles procuram esse auxílio, eles têm a iniciativa. Apesar de ser um público que a gente pode dizer assim, um pouco mais avesso, né, ao cuidar da saúde, mas eles já enxergam essa necessidade já à busca. Então, assim, ela pode se manifestar nas diversas fases do desenvolvimento da vida e nas diversas áreas. Se eu estou na escola, se é uma consequência de uma carga de horário de trabalho excessiva, se é conflito nos meus relacionamentos interpessoais, se é algo que eu trago de infância, de traumas e acontecimentos ali de vida que eu passei por alguma situação de sofrimento, como bullying, abuso sexual, que infelizmente é uma coisa mais comum do que se imagina, né? É, escassez mesmo, né? A própria pobreza, a fome, enfim, abandono. Então, tudo isso é gerador de ansiedade. Muitas pessoas, elas já são ansiosas, elas só não sabem, né? Elas se comportam e pensam no dia a dia com muita ansiedade. Porém, elas só descobrem isso através de uma sintomatologia que em algum momento ela vai eclodir. Seja por qualquer um desses motivos que eu trouxe ou pelo acúmulo deles, né? E sobre sintomas. Quais são os sintomas ansiosos mais frequentes? Inclusive, as pessoas confundem ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão não é a mesma coisa, né? São transtornos diferentes, apesar que eles geralmente vêm combinados aí, né? Nem todo ansioso é depressivo, Sim, mas todo depressivo é ansioso. sim. Né? Olha só, pessoal, olha o jogo de palavras aí. Sim, sim. Porque nem sempre dentro da ansiedade há o sofrimento do transtorno depressivo, como, por exemplo, a sensação de desamparo, de desesperança, o próprio pensamento suicida, que muitas vezes vem dentro da depressão no estágio mais profundo. A ansiedade não. A ansiedade, ela fala de como eu estou manejando as minhas emoções e também da minha relação com o tempo. As pessoas não percebem isso, mas a ansiedade tem muito a ver com a minha relação com o tempo e com esse imediatismo que essa fase contemporânea e aí com o boom de redes sociais traz também, né? Então, os sintomas ansiosos mais frequentes, além do pensamento acelerado, um excesso de pensamentos ao ponto da pessoa não conseguir focar em algo. Falhas na concentração, geralmente tremores, a sensação de taquicardia, que são os batimentos cardíacos mais acelerados, aquela sensação de nó na garganta, o sintoma principal, que é a irregularidade do sono, né? Enfim, sofrimento com relação à insônia, alguma desconfiguração ali no nosso aparelho digestivo, muito comum a diarreia, muito comum a constipação. E as somatizações. O que são essas somatizações? É quando o meu corpo ele responde ao meu emocional, né? A queda de cabelo, as dermatites, manchas na pele, coceiras,
feridas até em algumas pessoas. Então, a náusea, né? É a perca de peso, enfim, tudo isso aí e muito mais está no pacote da ansiedade, porque ela pode se apresentar em 60 sintomas diferentes. Pronto, aí você colocou uma situação muito importante, né? O adolescente. Depois da família, eles convivem diretamente no ambiente escolar, Sim, né? E aí como é que é esse desafio também para a escola, na questão da rigidez, dessa, como é que a escola pode ser trabalhada ou trabalhar para evitar que essas cobranças também não pesem tanto no desenvolvimento da ansiedade do adolescente. eu diria que tanto a escola como a família, né? Eu acho que infelizmente a sociedade de uma maneira geral ela não está pronta para esse adolescente. As pessoas falam muito que é a geração Nutella, né? A geração mimimi. Só que assim, a gente precisa entender todo o contexto social contemporâneo em que esse adolescente chega, Uhum, que é diferente do nosso. É, hoje eles chegam dentro de uma geração imediatista, uhum, que o foco na questão do sucesso, do trabalho excessivo, pelo maior enriquecimento, de fato, pelo maior conforto financeiro da parte familiar, faz com que os pais estejam mais fora de casa e, consequentemente, mais ausentes da vida dos filhos. E assim, a escola ela tá tentando, ela tá buscando ajuda, ela tá buscando os profissionais, ela tá buscando entender, conhecer. Inclusive, não posso tirar esse mérito das escolas, tanto daqui quanto do Ceará, dessa tentativa de suporte ao adolescente, ao aluno de uma maneira geral. Porém, ainda há muito a se trabalhar, uhum. né? Porque muitas vezes, tanto a escola e principalmente a família, eu preciso dizer isso, ignoram o que esses adolescentes mais precisam hoje, que é a escuta. É o que eles chegam mais no consultório clamando. Eles só querem ser Ouvidos. ouvidos. E aí eu tenho uma sociedade que quer que o adolescente se comporte num contexto sociohistórico de 20 anos atrás. De obediência, de. O meu contexto social ele me modifica e eu modifico, isso se retroalimenta. O que que a gente tem como hoje para o adolescente como referência social? Uhum, É difícil a gente achar essa referência. A gente acha essa referência na busca, por exemplo, quando a gente fala de redes sociais, que é o centro da vida deles, né? Não deveria, mas infelizmente é o centro, da vida de muitos adolescentes hoje. E quem é que tá lá na internet sendo referência para mim? Quem são as minhas bases de inspiração? uhum. É a menina que tá dançando? E não há problema, só que isso vira um. É como se fosse de fato o adolescente, ele se inspira, o adolescente ele tem a necessidade de referência, ele busca, ele tem a necessidade de identidade, encontrar a identidade e estar em grupo. E o que que a rede social oferece hoje em dia para o adolescente, de maneira mais específica? Uhum. Então, essa coisa da dança, da música, das trends, dos jogos, isso era para ser um entretenimento, mas isso se torna como se fosse uma base, uma estrutura do meu funcionamento de pensamento e de comportamento. Um Que adolescente sem interessante, né? referência. Perfeito. Cara, deixa eu te perguntar aqui. É, nem todo ansioso, nem toda ansiedade é um transtorno de ansiedade, né? Sim, Né? sim, Eu penso que seja isso, mas você pode sim, explicar sim, melhor. sim. Mas, Mayara, quais são as abordagens terapêuticas com relação a esses ansiosos, essas pessoas que já têm esse transtorno? Como é que a gente pode tratar? O que é que a gente pode fazer? Qual o papel aí da família? Qual o papel de. Eu não sei se a gente pode fazer isso e se a gente deve, mas existe algum limite para utilização de rede social, de celular, essas coisas? Eu acho que eu acho que todo o excesso gera adoecimento. Então, é outra coisa que se perde muito.
na configuração familiar hoje em dia, eu quero cobrar, né? Eu quero que o adolescente, o filho, tenha esse determinado tipo de comportamento, mas muitas vezes eu nem estou sendo exemplo, principalmente quando se fala de rede social, né? Muitas vezes eu nem estou sendo exemplo e muitas vezes eu não tenho tempo de convivência, de presença para educar aquela criança e aquele adolescente. Então aí já vai uma quebra na internalização de regras, né? A hora disso, a hora daquilo. A coisa vai se perdendo, vai fugindo, né? Então é claro que tem que ter limites. Claro, a gente tem que ter em consideração que é uma geração que usa muito mais a rede social, mas ainda assim isso não pode extrapolar os limites em que eu acredito que minha vida é a vida real. Uhum. E é aí que muita coisa se perde, né? A maioria das pessoas hoje em dia, principalmente os adolescentes, eles vivem e acreditam e se inspiram muito mais num mundo idealizado e fantasioso, que é a rede social, do que na vida real. E não Nath respondendo a sua pergunta com relação à ansiedade, né? É importante a gente lembrar aqui que a ansiedade é uma emoção normal, digamos assim, natural de todo ser humano. Inclusive, é uma emoção de autoproteção, ela serve para nossa sobrevivência, né? Enfim, tanto para que a gente se empolgue com alguma coisa legal que vai acontecer, como para que a gente se prepare, né, para alguma situação de perigo, né, para a gente não ter prejuízo. Porém, isso se exacerba, né, quando para além de uma emoção, ela vira uma estrutura de pensamento que me traz prejuízos. Então, como é que a gente pode aí tanto se prevenir como cuidar dessa questão da ansiedade? A prática terapêutica realmente, né, com a gente, com a psicologia nas suas mais diversas abordagens. Eu sou gestalt terapeuta, mas a minha abordagem trabalha a ansiedade, a depressão, né, os demais transtornos mentais, a psicologia cognitivo-comportamental também, a psicologia sistêmica, a própria psicanálise, enfim, e as demais abordagens, né, a nível de psicologia. Mas a gente não pode esquecer também daquelas práticas de saúde alternativas, que elas são, assim, de grande valia. A gente sempre tem dito que agora, nesse atual momento, a prática de atividade física, o esporte, tem sido o nosso grande amigo, assim, o nosso grande auxílio com relação ao tratamento da ansiedade, mas dos demais transtornos também. Perfeito. Eu queria até colocar dentro dessa discussão, como exemplo, a minha menina mais nova, né? Tem 13 anos e ela tem um palavreado costumeiro dela que é de dizer que está entediada. Tô entediada, aquela coisa. Mas a gente vê nessa geração, pegando ela como base, que a maioria não quer buscar essas atividades, principalmente físicas, né, essas esportivas. Sim. E esse relacionamento já consigo observar que na grande no ciclo de amizades delas, as amigas e os amigos também não procuram estar se relacionando para praticar esportes, né, para praticar uma atividade física, e termina que o celular, a rede social, para a juventude, ela acaba sendo um refúgio para isso, ou isso é que é a barreira que impede deles se relacionar de uma forma mais presente? Acho que as coisas se retroalimentam, né? Enfim, o tédio na geração de hoje, ele vem do resultado do conhecimento da tela muito cedo, né? Enfim, você vê crianças aí, a gente chega em lugares que, num restaurante, por exemplo, que você vê a mesa, o pai, a mãe, os 2 ou 3 filhos, pode ser quantos forem, estão todos sentados na mesma mesa, mas cada um com o celular na mão fazendo uma coisa diferente. Então, a história da rede social, ela me puxa para um mundo onde eu deixo de existir
na vida real. E aí, quando eu preciso ir para para a vida real, para fazer algo além do celular, e aí? O que que é interessante? Eu não sei, porque eu só vou descobrir se eu me permitir, se eu experienciar. E principalmente se eu tiver o exemplo. Porque também não adianta a gente falar isso do adolescente e nós em casa chegarmos, né? E, menino, fica bem aí na TV, ou fica bem aí no celular, enquanto você tá aqui, ó, o tempo inteiro. Porque isso nos puxa também, querendo ou não. Então, é uma coisa que se retroalimenta. Tanto impede, de fato, que eles vivam uma vida real, como o adolescente ele não busca a melhora sozinho, isso não existe, né? Ele não tem essa maturidade cognitiva e nem emocional para pensar a questão ainda. Ele vai começar a conhecer a questão da causa e efeito, né? Da consequência das coisas a partir dessa fase. Mas o adolescente ele não vai, por iniciativa, hoje eu preciso ser mais responsável com a minha saúde. Sim. Vou lá praticar o exercício físico, vou fazer uma leitura, vou praticar um esporte, enfim, vou procurar alguma técnica de meditação, de pilates, enfim, qualquer coisa. Vou fazer um projeto como confecção, criar alguma coisa, né? Como os adolescentes, as crianças, pelo menos da minha fase, né? Meu irmão ainda desmontava um montão de coisa para montar depois e inventar. A gente, infelizmente, tem reproduzido muito e produzido pouco. Nós pouco criamos, né? E isso é o que faz a gente evoluir como sociedade. É verdade. Cara, uma coisa interessante é que quando tu fala que a maioria dos jovens tem o dizer eu tô entediado, né? O tédio geralmente é quando você tem pouca coisa para fazer. Mas tem tanta coisa para fazer na internet, tanta coisa para fazer, que é incrível como você fica entediado com tanta coisa. E eu acredito que tá acontecendo justamente o processo inverso. De tantas coisas que tem, você não sabe direcionar o foco, né, Mayara, para o que Sim. você quer. E também, às vezes, eu penso que você não consegue criar esse equilíbrio entre as coisas, entre o esporte, entre o lazer, entre a conversa com o pai, entre a conversa com o amigo, entre sair. Então, assim, cara, eu percebo, era que a gente está caminhando para um, assim, numa estrada que o cara vai ficar se sentindo cada vez mais só, certo? Eu não sei se é a percepção minha, né? Claro que E, é. e aí, É isso. e aí eu vejo que nessa estrada você vai começar com a ansiedade, depois essa ansiedade vai lhe deixando estressado com tudo aquilo, não é verdade? Me fale sobre o estresse, me fale sobre talvez essa mola propulsora de tanto problema que é você ser estressado. Eu conheço muita gente estressada. E essas pessoas estressadas, pessoal, não eu acho que ninguém gosta de ficar perto, viu? Então, assim, se você muda, tenta mudar, ouve o que a doutora Mayara vai falar aqui. Eu sei que às vezes é um problema de saúde. Às vezes você é estressado, sobrecarregado, né, Mayara? Sim. Mas me fala sobre esse estresse aí, como é que a gente faz E pra tem minimizá-lo? só te interrompendo, e tem um pouquinho da questão genética também. É um ponto que a gente geralmente não toca, mas é de se considerar, né? Então, assim, hoje já é comprovado também cientificamente que temos já uma genética mais tendenciosa ao estresse e à ansiedade. Uhum. Porque o social ele também modifica o genético, por mais que pouco se fale disso, né? Então somos uma Muito geração interessante. também mais adoecida, Uhum. né? Tanto no quesito ansiedade, depressão. O estresse, digamos assim, ele é uma resposta do organismo Uhum. à ansiedade ou a algum tipo de sofrimento, de sobrecarga, de situação de conflito, de pendência, né? Algo que eu não estou conseguindo resolver, algo que eu não consigo manejar emocionalmente, né?
vem a história da intolerância, da impaciência, do aperreio, né? Como a gente diz. Então, assim, esse estresse, ele se configura como um baixo limiar de frustração. Eu não consigo lidar com a frustração. Isso tem muito a ver com a nossa sociedade atual, porque nós somos imediatistas. Então, geralmente, eu quero aquela coisa naquele tempo, daquele jeito. Quando não acontece, Do meu jeito, né? Especificamente. sim. Tem a Então, as, frustração, as né? Você pessoas se vivem frustra e acaba. muitos episódios de frustração diariamente, Uhum. pequenos e grandes, né? Episódios de frustração. Então, isso gera o estresse, que é o corpo respondendo a essas situações. E aí, o estressado, ele geralmente está irritado, ele muito provavelmente vai ter, quase sempre, 100% das vezes, ele vai ter episódios de insônia, né? Enfim, isso pode derivar para algo realmente um pouco mais profundo, como o próprio transtorno de ansiedade. Ele pode ter comportamentos de violência, de agressividade, né? Enfim, às vezes de intolerância com o próprio eu, Uhum. né? Ele pode não admitir o, o, o próprio erro e isso gerar uma frustração e estresse. Ele pode, por exemplo, não estar conseguindo manejar uma situação de trabalho adoecedora, isso causa muito estresse. Então, a terapia, né, o processo de autoconhecimento dentro do estresse, ele chega aí. Eu vou me conhecer, eu vou conhecer a minha história, minha estrutura de pensamento, minha estrutura de funcionamento desde a base, que é lá a infância, para eu entender como é que eu posso manejar as situações que estão me causando conflito. Consequentemente, diminuição do estresse. Perfeito. E esses sintomas, quando não trabalhados da forma adequada, aonde é que eles se correlacionam, até que ponto para gerar uma depressão? A depressão, ela é companheira da ansiedade, Hum. né? Os sintomas ansiosos, eles são muito sofridos. Eles são muito violentos ao nosso organismo, tanto a nível físico quanto a nível emocional. Maltrata muito. Só quem tem ansiedade, né, sabe dimensionar a violência de uma crise ansiosa, né, de uma crise de pânico. É algo muito devastador. Um episódio é o suficiente para a pessoa ficar com trauma de um evento assim por muito tempo. Então, o próprio sofrimento pelos sintomas já puxa a depressão, que é a sensação de desânimo, é aquela sensação de que eu não estou melhorando, as coisas não estão fluindo, né? E os acúmulos dos problemas. Se eu tenho ali, se eu identifico que tem aqueles conflitos e aqueles problemas que estão me adoecendo, e eu não organizo, eu não busco, por exemplo, uma ajuda para organizar isso, a coisa vai se acumulando. E a depressão e a ansiedade, como qualquer outro tipo de adoecimento, ele se agrava. Então, Sim, pode seguir. se eu não cuido, se eu não cuido, isso vai tomar uma outra proporção e às vezes até se transformar em outros transtornos mais graves, que são derivações tanto da ansiedade quanto da depressão. Então, por exemplo, dentro da ansiedade tem ali o transtorno de pânico, tem o toque, tem as fobias sociais específicas de uma maneira geral, o transtorno de ansiedade generalizado. Então, essa coisa do sentir e abafar, ele não cabe mais na conjuntura atual de saúde, de sociedade que estamos vivendo. Certo. Então, diante dessas colocações, é, a psicologia, o profissional, o psicólogo, ele se torna realmente fundamental para qualquer cidadão, né? Sim, E para a formação da nossa sociedade. sim, Então, independente de eu ter sintomas ou de ansiedade evidentes ou de estresse, antes que vire uma depressão, é importante eu estar buscando
ter esse diálogo com o profissional psicólogo mais cedo possível, independente de ter sintomas ou não. E um detalhe, GK, como é que eu sei que eu tô no limite? Eu não sei nem se completa a do GK, mas quais são os principais sintomas? Eu percebo que puxa, eu tô chegando ao limite de estresse. O que é que eu devo fazer? Como é que eu sei, Mayara? Através da expressão do próprio organismo, né? Dessa sintomatologia. A insônia, a sensação de fadiga, o comportamento mais irritadiço, né? A intolerância, o baixo limiar, frustrações, às vezes a perca de apetite, enfim. Então, a falta de concentração. Então, tudo isso meu corpo fala, nosso corpo fala, ele vai te dizer. A questão e aí, voltando e somando também a pergunta do GK, nós temos pouca informação sobre saúde mental e, consequentemente, muito preconceito. Verdade, é um fato. Então, muitas pessoas, elas já chegam para a procura adoecidas, de fato, porque não há prevenção. E o que seria essa prevenção? Eu tô sentindo que eu não tô conseguindo administrar essa certa área da minha vida. Deixa eu tentar entender, deixa eu buscar uma ajuda, né, para que eu receba um auxílio para tentar entender o que está acontecendo e como que eu posso manejar isso. Porque geralmente fica só a gente, os nossos pensamentos e o sofrimento. E é uma bola de neve. Nada se resolve. Então, a gente da psicologia, né, costuma dizer que a gente tem que procurar se cuidar mentalmente antes da crise. Isso mais numa situação adulta, né? Mas eu como pai, a partir de que momento posso levar já o meu filho, a minha filha, para uma avaliação psicológica? Até para ver como é que está o andamento, o desenvolvimento da criança. Assim como a gente leva no dentista, né? Sim. A criança, quando você percebe de fato algum desvio de comportamento, alguma coisa aí que você... Opa, eu acho que ele não tá feliz, eu acho que ele tá tendo um comportamento um pouco mais irritadiço, né? Eu acho que ele não tá dormindo bem, tá acordando várias vezes durante a noite, não tá tendo controle dos esfíncteres, por exemplo, tá fazendo xixi enquanto, né, durante a noite, tem estado um pouco mais até agressivo ou muito triste, né? Aquela coisa do isolamento. Então, a criança geralmente é nessa fase. Mas isso não impede que a gente tenha ainda com as crianças a promoção de saúde mental, né? Você procura o profissional em algum caso de comportamento diferente, mas isso não impede que, enquanto pais, tanto de adolescentes como de crianças, a gente crie estratégias de promoção de saúde mental. Que é mesmo a conversa, é aquele acolhimento, aquele acompanhamento familiar, é a brincadeira no parque, é chamar os amigos para casa para brincar de coisas reais, né, que não se brincam mais. É escutar, criar o hábito do diálogo com a criança, enfim. É tentar ter práticas de brincadeiras que são brincadeiras que influenciam positivamente no desenvolvimento, né, dessas crianças, até de maneira neurológica, brinquedos educativos que tenham um fundo, né, geralmente, antes tudo que a gente brincava tinha a história a moral da coisa, né, no final, enfim. Então, tudo isso auxilia na promoção de saúde mental, né, dessas crianças e adolescentes. Perfeito. Eu acho interessante, Renato, que né, eu sou de uma geração onde se discutia muito o uso excessivo dos videogames, né? A gente jogava bastante e dizia, isso aí não vai fazer bem para o desenvolvimento, etc. E hoje é a questão do celular, das redes sociais. No entanto, o videogame terminou que hoje é visto até como uma profissão para quem
pratica o né? gamer, né? Sim, Nasceu até a profissão do gamer. sim. Eu acho que aqui, seguindo aqui a linha de raciocínio da Mayara, eu acho que a porra do excesso, Do- com todo respeito da palavra, o excesso é que acaba a- atrapalhando as Atrapalhando coisas. o Se a gente desenvolvimento. conseguisse mesclar o jogo do videogame, a conversa, o Uhum. passeio no parquinho, como a Mayara muito bem falou, o estudo, eu acho que a gente seria mais feliz e teria saúde física, mental em E, um contexto mais e há amplo. de se destacar que o gamer de antigamente você tinha a relação com o colega ali, presencial, e hoje não. Um tá de um lado, o outro tá do outro, É, né? tinha pelo menos aquele físico mais Sim, próximo, né, cara? É. sim. E era mais voltado de fato à brincadeira, ao entretenimento. Hoje também está muito envolvido com a competição, Uhum. né? E aí você tá aqui jogando com uma pessoa, como tem vários adolescentes lá do outro lado do mundo. E muitas vezes não fica só nesse jogo. Então, às vezes vem até diálogos de você conhecer, né? Pessoas que de fato vão te vender uma história fantasiosa, né? De adolescentes com adolescentes mesmo. Daqueles grupos que a gente sabe, dos grupos de internet que incitam a alguma coisa muito negativa, como por exemplo, a gente tem visto aí nos últimos tempos grupos que incitam a prática do suicídio entre adolescentes. Então é um terreno muito perigoso. E você, Nonati, falou de uma maneira muito perfeita. A questão não é o videogame, porque É o excesso. eles já chegam se defendendo, né? É. No consultório, mas não é o videogame que vai ficar. Tudo na nossa vida, o que faz nos adoecer, não é a coisa em si, mas é a intensidade, a frequência com que eu faço aquilo. É isso que vai me trazer prejuízo, né? É isso que vai me trazer adoecimento. Agora você fez uma colocação que me abriu aqui a mente para tentar tirar essa dúvida. A psicologia, ela tem informações sobre esse tipo de indivíduo que usa, inclusive, da tecnologia para incentivar é, o desgaste emocional da outra pessoa, de fazer o mal a uma pessoa assim do nada. Sim, Esses haters da vida aí. sim. Quando a gente vai buscar conhecer essas histórias, geralmente tem um adolescente ou já adulto com um histórico longo de adoecimento psiquiátrico, porém isso não foi identificado pela família. Uhum. Então, o que está, por exemplo, nessa questão desses novos crimes, até das chacinas nas escolas? Quando você vai buscar quem que é esse assassino, quem que é esse agressor? Muitas vezes alguém que já passou pela agressão, mas que isso não foi trabalhado de uma maneira saudável, e como a gente estava falando, o adoecimento, a dor, que não é tratada, ela agrava. E a gente desconfia ainda muito do poder, inclusive destrutivo, da nossa mente. Então aquilo vai tomando proporções maiores. E o ódio que era, por exemplo, por um amigo meu que fez bullying, ele se transforma num ódio pelo social. Num ódio pelos meus pais que não estão me vendo, que não me acolheram. Ele acaba sendo amplificado, né, Eles. doutora Mary? Exato. É isso mesmo, cara. Muito, muito, GK, muito você interessante. tem nossos patrocinadores hoje? É só agradecer aqui aos nossos grandes parceiros do canal F5 Piauí, não só do programa F5 Podcast, mas do canal F5 Piauí, das nossas transmissões, das nossas produções que a gente sempre traz para você, amigo internauta, aqui no canal. Agradecer aqui a Nova Netcom, que é grande parceira aqui do canal F5 Piauí, a Nova Netcom que tem planos que vão de 50 a 500 MB de velocidade. A Nova Netcom, ela tá com planos que cabem no seu orçamento e você pode contactar, tá aí na sua tela o telefone de contato para que você possa ligar hoje mesmo e tirar todas as suas dúvidas. É 86998282073. Se você é de Piracuru que quer contratar de forma presencial, ter um diálogo lá com a equipe da Nova Netcom, pode estar indo lá na sede que fica na Avenida Coronel Pedro de Brito, esquina ali com a CEMEP no centro de Piracuruca, Piauí. Também temos o apoio da Márcio Antenas, nosso grande amigo Márcio Fox,
aqui do canal F5 Piauí, que tem a Márcio Antenas, prestando serviços de instalação e manutenção em antenas parabólicas. Informações? Contratar aí o nosso amigo Márcio Antenas é no 86999171171. E confere aí a mensagem da Real Papelaria e Presentes. Quer presentear? Real Papelaria e Presentes. Brinquedos de várias marcas, carrinhos da Hot Wheels, carros com pedal, velocípedes, bonecas, super-heróis, bolas, tudo para fazer a alegria da garotada. Precisou de papelaria? Real Papelaria e Presentes. Somos um mundo de variedades para todas as idades. Mochilas de rodinhas e de costas, canetas, marca-textos, corretivos, pincéis, livros paradidáticos e serviços de xerox, impressões, digitações, encardenação, plastificação de documentos, consultas e emissão de nada consta criminal, documentos do Detran, agendamentos do INSS, impressões de fotos 3x4, 10x15, 15x21, 20x30 e 30x40. Economize tempo e venha ser cliente real. Rua Tertulino Vieira 801, Centro de Piracuruca, Piauí. WhatsApp 86988332676. Muito bem, então a gente agradece a todos os nossos parceiros do canal F5 Piauí. Se você quiser ser parceiro, entre em contato hoje mesmo. Tem na tela aí, Fox? Tem como botar aí o nosso portfólio aí? Você pode entrar em contato no 86981459707, é o nosso WhatsApp também. Você pode estar deixando a sua mensagem. A gente trabalha aí com vários nichos, né? Profissionais qualificados para a produção de vinhetas, esportes e anúncios promocionais ou institucionais. Se você também estiver precisando de imagens aéreas e terrestres, também o canal F5 Piauí proporciona esse tipo de serviço para que você possa estar elaborando aí o seu projeto da forma adequada como você está planejando. E também realizamos cobertura, transmissão de eventos, seja do setor público, privado, enfim. É só entrar em contato com a equipe aqui do canal F5 Piauí, que a gente tem os melhores planos para você. Então não deixa de entrar em contato. 86981459707. De volta em Araújo. Perfeito, GK. Você tá... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá gostando do que a gente tá conversando hoje? Perfeitamente. Cara, eu tenho certeza que quem tá assistindo a gente nesse momento tá maravilhado. Deixa aí nos comentários. Olha, pessoal, é preciso conversar sobre essas temáticas, certo? É preciso ter pessoas como a Mayara que se disponibilize para falar. Porque a partir do momento que a gente começa a falar, você é ouvido, consequentemente, e você começa a despertar para solucionar problemas que muitas vezes, quando não solucionado no início, eles acabam decambando para coisas muito piores E certo? E graves. graves. Então, pessoal, a partir de agora a gente vai conversar com a doutora Mayara sobre depressão, certo? Então se liga aí no que ela vai falar. É coisa muito importante. Isso pode salvar vidas, certo? Então a gente precisa estar atento aos sinais nos outros e na gente. Ninguém está imune desses problemas. São problemas atuais, mas que não são novos, pessoal. Isso aí já vem de muito tempo e tem bastante estudo a respeito disso. Tem pessoas pesquisando, analisando, utilizando case para poder te ajudar no momento desse, certo? Mayara, a depressão é quase um jargão, é quase o mal do século. O pessoal trata muito, fala muito a respeito disso. Como é que a depressão ela influencia na nossa vida, incluindo na nossa vida laboral? Fala pra gente. A depressão, ela te limita de uma maneira geral. A depressão, ela é muito caracterizada por não só por uma tristeza profunda, né, assim, mas também pela falta de sentido nas coisas. Então ela vai te tornando também meio apático. Nada me interessa, nada faz sentido. Muita sensação de desprazer, né, ao executar minhas tarefas cotidianas, inclusive no trabalho, né? Então você vai conseguindo perceber que é aquela pessoa que ela vai ficando mais reclusa,
ela busca esse isolamento. Você vê ali ela no canto ou outro, assim, enxugando uma lágrima ou segurando o choro. Uma pessoa que você consegue perceber a vulnerabilidade. Por exemplo, você conversa com a pessoa, você falou ali alguma coisa despretensiosamente até, a pessoa já faz uma outra interpretação e aquilo já causa uma tristeza, um choro na pessoa, enfim. Então, a depressão, ela tem várias consequências nas mais diversas fases do desenvolvimento, mas mais relacionada à questão laboral, ela traz de fato tanto a perca da vontade de execução, o desprazer, a falta de sentido e quando se agrava de fato, ela já não consegue agir, ela já não consegue estar no ambiente de trabalho. O Nonato falou, o Enio Araújo falou, que a gente fala muito, né, desse assunto hoje. A gente fala mesmo muito, a gente sabe realmente conversar sobre esse assunto com as pessoas que têm esse problema. Não. E aí, como é que a sociedade pode quebrar esse tabu? Eu acho que aqui, hoje, a gente já está fazendo um pouco isso, a gente está levando informação para as pessoas. As pessoas ainda veem muito o adoecimento psiquiátrico, principalmente a depressão, de uma maneira social muito pobre, com discursos muito pobres, muito rasos. É falta de Deus, vai procurar uma igreja, vai procurar o que fazer, isso é falta do que fazer, é porque você é fraco, é porque você sofre com qualquer coisa, besteira, isso é besteira, enfim. Se fosse eu, faria assim. Tá sofrendo porque quer. Então, são discursos sociais, inclusive no seio familiar, que eles só afastam ainda mais a pessoa nessa busca por ajuda. Porque ela vai ter vergonha. Ela de fato vai começar a se questionar se não é besteira mesmo. Né? Se ela não deveria ser mais forte. Aí já traz o cunho da culpa, que potencializa essa sensação depressiva. Então, muita gente hoje de fato não busca. Porque às vezes não quer nem buscar o conhecimento, porque, como você falou, conhecimento tem. Tem livros de todos os tipos, artigos de áreas até diversas da psicologia, né? Enfim, dentro da educação física hoje em dia há muito estudo também sobre a depressão e áreas afins, enfim. Mas as pessoas, elas buscam pouco falar sobre isso, saber sobre isso efetivamente. Muitas vezes elas preferem ficar ali com o discurso leigo e pobre e vazio de ajuda do senso comum. Então, a gente tem que falar mais sobre isso, a gente tem que pesquisar mais sobre isso, a gente tem que aprofundar a nossa fala sobre isso, a gente tem que fazer trabalho com a família sobre isso, mas principalmente a gente tem que naturalizar o cuidado da saúde mental e o cuidado à minha vida emocional, porque as pessoas colocam isso numa relatividade como se fosse algo que a gente escolhesse sentir ou adoecer, ou como se fosse importância. Mas o que nos faz vivo, para além de todas as nossas questões de funcionamento fisiológico, é o nosso emocional. Nós só sabemos quem somos, nós só conhecemos nossas identidades, nós só ficamos felizes com algo, nós só amamos alguém, nós só temos a sensação de uma realização pessoal no trabalho porque somos sujeitos de afetos. O que são esses afetos? Essas emoções. Eu sou afetada pelo meio, eu afeto, né? Eu interfiro no meio que estou, também reflito nisso, e essa troca me causa atravessamentos afetivos. Como que eu posso desconsiderar isso? Verdade. Quem seria eu se fosse só um sujeito fisiológico, biológico, sem a questão da mente, né? Corpo e mente estão juntos, não se separam. Eu só sou o que eu sou pelo meu físico, mas pelo meu mental. Não existe físico sem mental. Perfeito. GK, quando eu falei para uma amiga minha que a Mayara viria aqui para o podcast, ela
fez a seguinte pergunta, mas pergunta para ela a respeito disso aqui. Então, pergunta do internauta. Qual é a diferença entre tristeza normal e depressão clínica, Mayara? Interessante essa pergunta. Porque às vezes a gente recebe também muita gente no consultório achando que um sintoma comum de tristeza já. Ah, eu já quero. Tem gente, eu já quero a medicação que a gente nem prescreve, né? Já me encaminha aí pro psiquiatra, porque eu sei que tem essa medicação que pode me ajudar, enfim. Mas a principal diferença é aquilo que a gente estava conversando sobre a frequência e a intensidade. A tristeza, ela vem decorrente dos eventos que a gente vai vivendo ali no dia a dia, né? Uhum. Algum conflito de relacionamento, alguma questão familiar, algo no trabalho, alguma notícia negativa que eu recebi, enfim. A gente se abala porque, como eu estava dizendo, a gente se afeta. Uhum. Então, a gente vai precisar, às vezes, até ter essa. Se voltar para a gente, mesmo numa sensação de tristeza, para tentar entender, processar, entender o que está acontecendo, né? O que aquela minha chateação quer dizer e como eu vou manejar isso. Tristeza e todas as demais emoções, todos sentiremos. Normal é quem sente, né? Não é quem não sente tristeza. Só que a tristeza depressiva, ela é uma tristeza recorrente e profunda. Pode acontecer até coisas positivas ali no seu dia a dia, mas você não consegue se animar. Você não consegue ter motivação, impulso de vida, vontade de viver aquilo. A coisa de fato vai perdendo a graça. E essa sensação de tristeza ela vai se prolongando e me trazendo prejuízos no dia a dia, como a gente já conversou. Então, a diferença principal é o tempo que isso fica e a maneira como isso me impossibilita de viver e executar as minhas atividades no dia a dia. É como se na tristeza emoção normal, a gente domina o sentimento. Quando já é de cunho depressivo, aquela sensação, aquele combo de sensações vai me dominando e eu vou perdendo o controle sobre as minhas ações. Perfeito. Tem mais pergunta do internauta? Eu tenho uma pergunta, eu gosto de ilustrar com casos que já vivi. Eu tenho um amigo e ele fala pra mim, rapaz, tu sempre chega a ser chato, porque eu sempre busco o lado meio cheio do copo. Sim. Então, assim, eu sempre acho, isso é uma coisa minha, eu sempre encontro a coisa mais positiva. Alguns episódios totalmente que seriam negativos, eu consigo internalizar que aquilo ali tem um lado positivo da coisa. Esse meu colega, ele diz, rapaz, chega a ser nojento o jeito que tu trata as coisas. Eu te pergunto, Mayara, a depressão é quando você consegue enxergar só o copo meio seco da situação? Usando essa analogia do copo meio cheio e do copo meio seco. O copo totalmente seco, né? Até quebrado já. Né? Dentro, o que caracteriza muito a depressão é essa sensação de desesperança, negativismo, né? Tanto que quando a gente vai atender a pessoa, que ela já está num estado de depressão moderada, ou um pouco mais severo de fato, a gente apresenta soluções e ela vem te trazendo impedimentos para essas soluções. Por quê? Porque ela já está vivendo uma atmosfera mental muito voltada para a negatividade. Perfeito. Interessante. GK, cara, Fica à vontade. eu tenho muitas perguntas. Eu tenho bastante. Tempos nós temos, a doutora é que não tem. Eu gostaria. A gente falou dessa parte mais complexa, talvez da doença, do problema. Mas vamos falar, Mayara, de bem-estar emocional. Como é que eu consigo isso? Como é que eu busco? Como é que eu consigo estabelecer dentro da minha vida o querer estar bem? Uhum. Eu acho que iniciativa, assim, a gente quer muito, na maioria das vezes, que as coisas funcionem, mas a gente não quer ser responsável por isso. Saúde é uma prática. Saúde é disciplina, saúde é busca, saúde é rotina. Né? E às vezes a gente quer ficar bem, mas a gente
não quer ser o responsável pelo nosso bem-estar. Então a coisa começa daí, né? A minha alimentação, a prática de exercício ou de algum tipo de esporte, uma gama até um pouco ampla de atividades que me interessam, que não estão aqui ou só aqui, mas essa abertura para que eu me descubra quais são os meus hobbies, o que eu gosto de fazer, o que é interessante para mim a nível de mundo real, palpável, é o investimento nas relações familiares. É estar perto dos nossos. Isso também nos configura humano, isso também traz saúde. Então, eu quero fazer, eu acho que se eu buscar, por exemplo, um tratamento alternativo, eu procurar um pilates, uma fisioterapia, algum tipo de, qualquer tipo de tratamento, seja médico, enfim, nutricional, isso vai estar me ajudando, isso vai estar colaborando para minha saúde. Mas práticas cotidianas nos salvam, né? Também o desacelerar, O o ter desacelerar. ter uma rotina é extremamente importante para o funcionamento saudável do nosso mental. Né? O seu cérebro ele já se Interessante. programa para ele saber o que ele vai fazer ali. Cada horinha, isso não pode ser uma lei, né? Não é Uhum. uma lei, Sim. né? Senão a gente ingessa também, isso gera ansiedade. Mas aquela coisa de você estar programado para as coisas e isso vai te deixar mais calmo. Enfim, então tem uma série de coisas que a gente pode fazer, inclusive a terapia também como como autoconhecimento, que é uma das minhas práticas assim de auxílio, como aí eu falo como cliente, né? Eu faço terapia, eu acho que já vai fazer no último ano de faculdade, já tem uns 10 anos aí, né, que eu faço terapia como forma mesmo como forma de autoconhecimento, e eu acho que isso que me salvou do adoecimento em si, né, de chegar ao adoecimento em si. Então, eu posso dizer como cliente, algo que nos salva de fato. Olha, pessoal, eu ia perguntar Perfeito. sobre autoconhecimento, mas a doutora já falou muito bem que eu acho que uma das coisas interessantes para você melhorar é se autoconhecer. Sim. Procura se conhecer melhor e muda as rotinas, como ela muito bem falou. Procura praticar esporte, mescla atividades diferentes. Essa questão do diverso, ele é muito positivo, né, Manhara? E eu queria perguntar uma coisa a respeito dos relacionamentos ainda. Deixa eu ver bem aqui assim. Relacionamentos saudáveis. Essa é a minha pergunta que me mandaram. Como é que eu sei? Eu sei que esses relacionamentos que são. Como é que a gente chama a palavra para o relacionamento tóxico, né? Como é que eu sei que ele é tóxico? E como ter boas relações influencia na minha saúde física, mental, na minha produtividade? Fala aí, Mayara, pra Sim. gente. Como eu já disse, nós somos sujeitos afetivos, né? Então é lógico que tudo que se refere a, ao emocional, a essa coisa interrelacional, porque nós somos sujeitos sociais também, então nós temos essa nossa necessidade de relações, de rede de apoio, de trocas positivas, de estar convivendo em ambientes saudáveis, e isso se dá por meio das relações que a gente tem. Então, como saber, né? Eu sempre falo uma coisa que assim, o meu, o meu termômetro é a forma como eu me sinto. A gente não pode desconsiderar isso, porque às vezes a gente se sente mal, a gente está dentro de alguma relação, seja familiar, amorosa, de trabalho, a gente está se sentindo mal dentro daquela relação. A gente está de alguma maneira sentindo que tem ali uma sensação de inferioridade, uma sensação de abuso, uma sensação até de violência, enfim. E aí eu vou desconsiderando aquilo, porque eu quero acreditar que não, ali tem algo muito bom. Quando saber? Quando eu me sinto mal rotineiramente. Quando, né, no caso do relacionamento, como você falou do relacionamento tóxico,
do relacionamento abusivo. Quando é um tipo de relação onde eu tô me sentindo sempre muito mais desconfortável e diminuído, violentado, abusado, do que de fato me sentindo o humano que sou, né? Podendo estar livre para me expressar, para tomar as minhas decisões, fazer as minhas escolhas, para ser quem eu sou, falar o que quero, falar o que penso, enfim. Então, eu acho que está muito caracterizado o relacionamento saudável pela liberdade de expressão. E entre o que eu sou e o que o outro é, a gente consegue conciliar essas diferenças com respeito. Muito bem. Perfeito. Nós vamos partindo agora para a nossa reta final aqui dessa edição do F5 Podcast, querendo saber da doutora como é que a psicologia entrou na tua vida. Existiu alguma experiência próxima que te incentivou? Disse, não, vou fazer psicologia para que eu possa estar não só ajudando a pessoa, como também ajudando outras pessoas. Sim. Eu costumo dizer que eu não escolhi, né? Eu fui escolhida porque na época que eu fiz vestibular, o curso de psicologia aqui no Piauí, ele era pouco conhecido. Sim. Tinham poucas turmas. Quando entrei na universidade, eu era a 6ª turma de psicologia, né? Não tinha nem turmas, havia nem turmas formado ainda. Então era um curso pouco conhecido naquela época. Eu só sabia de uma coisa, que eu queria trabalhar com humano, porque isso sempre me instigou essa relação com o social, né, com o humano, com cuidar, com conhecer pessoas, cuidar de pessoas, fazê-las sair. Eu sempre tive muita a gente chamava de sonho, hoje em dia quase não se fala disso, né? Aquela coisa de tirar alguém de uma condição de vulnerabilidade, né? E trazer ela para uma melhor qualidade de vida, digamos assim. E aí, no 3º ano no vestibular, a gente ali, né, com os cursos que tinha em Teresina, que tinha em Parnaíba, a gente foi avaliar, eu fui, ó, isso aqui não dá, isso aqui também não dá, né? Não vai. E aí tinha psicologia e filosofia, ó, 2 áreas que me interessam. E aí eu não, mas eu vou mais pro lado da psicologia, porque a filosofia tá mais atrelada de fato ao estudo, e eu quero a prática, né? E assim fiz, e a coisa foi acontecendo e dando muito certo. Hoje eu posso dizer, com esses quase 10 anos passados, que eu sinto que eu tenho uma vocação, né? Tanto que as pessoas, o que você faria? Não sei se eu faria. Quer dizer, eu faria, porque somos amplos, né? Somos potentes para ir nos descobrindo e redescobrindo. Mas hoje, eu não me imagino fazendo outra coisa, não. Cara, e o mais legal da coisa é que você conseguiu encontrar a função social da tua Da profissão. profissão. Eu poderia perguntar, pessoal, a gente sempre pergunta aqui se a Mayara ama a O que profissão faz, dela. né? É o que faz, mas eu acho totalmente desnecessário. Se eu Ama tanto que está buscando até mais conhecimentos Mas na sim, área, sim. né? E um detalhe interessante, se eu conversasse com a Mayara durante 20 ou 30 minutos, eu, e eu não soubesse que você era psicóloga, eu dizia, por que que você não vai ser psicóloga? Certo? Então, assim, ó, existe as pessoas que são talhadas para coisa. Eu acho que é o casamento perfeito teu com a psicologia. E eu tenho certeza, Mayara, que você já ajudou muita gente. Então, muita gente já foi beneficiada. E isso aí eu falo da função social que eu falei no início. Eu acho que se você não encontrar dentro da tua profissão a função social e nem o prazer de fazer o que você ama, eu acho que fica muito difícil. E você não cresce nem ajuda o teu entorno, certo? GK, eu queria perguntar mais alguma coisa para Mayara. Enquanto você pensa aí, eu vou perguntar logo. A- Dentro do teu trabalho, o que é que te gratifica mais? Te completa mais assim, poxa, eu estou contribuindo. Isso foi muito importante para mim. Olha, você é um tomador de perguntas. Sem sombra de dúvida, a transformação da vida das pessoas. Eu me sinto ali na plateia de histórias que muitas vezes só eu assisto, Uhum. né? E aí a gente vai vendo o processo e o grande final. E o grande final é uma transformação que a pessoa ela vai reverberar ali no externo, né?
com a família, com a sociedade, no próprio encontro consigo. E principalmente, acho que a coisa que mais me enriquece é eu ver que a gente consegue encontrar aquilo que eu acredito muito. Só que as pessoas, elas têm uma dificuldade de encontrar isso por conta do próprio histórico de vida e sofrimentos que a gente vai passando. É o homem como potência. Nós somos extremamente potentes. Nossa mente é absolutamente transformadora no quesito de vida, de crescimento, de transformação do meu entorno, de saída de uma situação de vulnerabilidade, de inferioridade, seja ela qual for, para uma situação de autorrealização, de resgate de quem eu sou. Então, eu auxilio, mas eu tenho o prazer de assistir isso. E para mim, eu ver um cliente, né, um paciente, chegar para mim e dizer assim: hoje eu consegui isso. Né? Hoje eu fiz isso que eu não fazia. Hoje eu tomei uma decisão, que às vezes é uma decisão que precisou de anos para ser maturada. Hoje eu fui lá e fiz, e eu me sinto bem com isso. Para mim, isso é a parte mais... aquilo que a gente fala, né? Que não tem preço. Perfeito. E o bom é que isso gera referências, né? Como a indicação que o N trouxe para cá, né? Qual foi a colocação que a cliente fez, dona Olha, leva essa pessoa aqui que ela é maravilhosa, ela disse. Isso é uma cliente sua, então a gente só está atendendo um pedido de um dos nossos ouvintes, não é verdade, GK? Mayara, cara, qual é a receita? O que é que você faz para estar bem, certo? O que que eu posso fazer para mim ter uma vida mais equilibrada? Eu sei que problemas todo mundo tem. A gente tem que aprender a contorná-los, né? Então, assim, o que que a gente pode fazer para a gente ter uma vida, digamos, equilibrada? Eu acho que hoje em dia essa coisa de viver o real é muito importante, né? Porque essa minha relação com a rede social, ela muitas vezes vai fazendo com que eu vá colocando alguma coisa para debaixo do tapete que em algum momento vai eclodir de uma forma ou de outra. Essas práticas de autocuidado que a gente já falou, né? Do exercício físico, do cuidado com o corpo, do cuidado com a mente. Eu, de maneira particular, eu tenho tentado trabalhar cada vez mais. É um pouco difícil por conta do trabalho em si, mas eu tenho tentado cada vez mais tentar um afastamento, né, do celular, do virtual, viver o mais real, estar mais presente nas minhas situações cotidianas, porque é isso que me transforma enquanto pessoa. Investir nas relações, né, interpessoais, e estar ali e fazer programas com quem eu amo, e inventar coisas diferentes para estarmos juntos, estarmos bem, felizes, enfim. Eu amo viajar, né, de uma maneira muito particular, uma coisa que me faz muito bem. Eu gosto muito de estar em contato com a natureza, eu gosto muito de estar em lugares livres, né, abertos, que a gente não precisa de correria, né, de horário, enfim. E sem sombra de dúvida, a coisa importante lá de não esquecer hoje em dia não é escolha, é obrigação, a atividade física. Perfeito. Muito bem, seu N. Olha, pessoal. Antes da gente finalizar, deixa eu deixar um recado. Se você gostou do F5 Podcast de hoje e você quer ver mais pessoas talentosas aqui na nossa bancada, indica pra gente, deixa nos nossos comentários a pessoa que você quer ver aqui, que a gente vai atrás. E traz essa pessoa aqui pra conversar com vocês. Já tem até uma sugestão. Olha aí, viu? Então, você hoje esteve aqui conversando com a doutora Mayara. Foi um prazer muito grande, Mayara, ter você aqui. Eu podia ficar horas e horas perguntando sobre coisas que eu gosto de estudiosos, eu gosto de pessoas que se dedicam, que pesquisam, que são brilhantes. A Mayara hoje veio tomar café com a gente aqui, pessoal. Ela nem tomou, mas tá aqui a garrafa, o café tá aqui, tá certo? Café Então, tá posto. a gente agradece demais a presença dela aqui nesse Dia Internacional da Mulher. Eu quero parabenizar minha mãe, a dona Vitória, a mãe da Mayara, a professora Zezé, que é uma dessas mulheres batalhadoras também aqui da nossa cidade. E
Eu deixo aqui os microfones para você fazer suas considerações finais, deixe sua mensagem para as nossas mulheres e para os piracuruquenses. Eu quero agradecer, né, pelo convite. Eu me senti muito à vontade, porque Opa. quando é para falar de psicologia, eu me sinto muito à vontade, é muito minha praia, é muito minha vida, né? É muito tudo que me envolve. Então, agradecer por esse momento. Eu acho que quando a gente fala de tudo que a gente falou hoje, a gente está construindo também uma sociedade mais saudável e a gente precisa muito da saúde mental hoje em dia. E deixar o recado, né, e a reflexão das pessoas de fato, elas não temerem a busca por ajuda. As pessoas, quando elas chegam lá, elas falam assim: se eu soubesse, tinha vindo antes. A maioria das pessoas falam isso, né? Se eu soubesse, tinha vindo antes. Então, não deixem de identificar o que está trazendo sofrimento e não deixe de não se sabote. Procure, né? Ajuda e assim, o grande abraço, né, para as mulheres aí. Eu também na minha prática profissional sempre tenho isso aí como uma bandeira, né, dessa nossa emancipação emocional também, né, financeira. Eu quero ser, acho que já sou uma mulher que levanta outras mulheres, porque eu tô ali sempre instigando, né? E o que eu desejo hoje é que elas não deixem de desacreditar do quanto podemos, do quanto somos, do quanto valemos, do quanto merecemos. Perfeito. Só para finalizar com a Mayara ainda, e ainda na fala dela, como é que eu contacto a Mayara se eu precisar dos serviços da Mayara? Através da clínica, né? Hoje em dia eu atendo de maneira clínica na Medic Lab, que fica aqui no centro, ali ao lado do Boticário, acho que ao lado da Drogaria Vidal, bem conhecido. Na rua Senador Gervásio. Isso, bem conhecido, acho que todo mundo sabe. E também hoje em dia tem a possibilidade do atendimento online, né? Que você pode me contactar através da minha rede social, seja o WhatsApp ou do Instagram, né? Quando você segue lá o @psimaiara, MAG, você encontra todas essas informações e também é um canal de produção de conteúdo de saúde mental, né? Então, vale conferir. Perfeito. Então tá dada a dica, né? E a gente agradece realmente do fundo do coração você ter aceito participar dessa bancada do F5 Podcast. É especial, Dia da Mulher, 8 de março de 2024. Programa que vai ao ar toda quinta-feira, excepcionalmente está indo ao ar nesta sexta-feira, 8 de março. Desejar a todas as mulheres, as nossas internautas, um carinhoso abraço a todos e todas, a todas vocês, e em especial aqui para as mulheres da minha vida, né, que estão aí, que é a Alcionéia, minha esposa, as minhas meninas, a Lívia e a Liana, e a todas as mulheres, as amigas do meu dia a dia, do meu cotidiano também, que estão sempre conosco na nossa caminhada. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. O canal F5 Piauí, além do F5 Podcast, tem muito mais conteúdo. Se você ainda não segue o canal, segue aí o canal no YouTube, né? Se inscreve aí, ativa o sino para receber as notificações. Segue a gente no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no Twitter, né? Visita a nossa página, o f5piauí.net. E, enfim, gratos pelo carinho da sua audiência e não deixe de compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a essa conversa maravilhosa que a gente teve hoje aqui na bancada do F5 Podcast. E um detalhe, Chica, o F5 de hoje vai ao ar no YouTube, no Facebook, e os cortes vão estar disponíveis no Instagram. Perfeito? Valeu, pessoal, um abraço e até os próximos episódios, não é verdade, Chica? Até os próximos capítulos. Exatamente. Obrigado, Mayara. Obrigada.